Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a análise da prova da UFMS para o famoso TAI, Técnico para Assuntos Educacionais, tá? A prova ocorreu no domingo do dia 24 de março de 2024, eu falo aqui da segunda-feira. No domingo eu tive dificuldade de gravar o vídeo, né? Haja vista que domingo é um dia da gente reunir a família, né, cara? E nem sempre a família entende, né? E você acaba também trabalhando de domingo a domingo. Então, assim, aí eu não fiz no domingo, preferi ficar com a minha família, não fiz. E com toda sinceridade, eu esperei e fiquei monitorando às vezes em algum momento no final da noite, para ver se alguém tivesse feito essa correção. Só que ninguém fez, né? Então, bom, pelo menos eu procurei. Se alguém tiver e quiser mandar aqui no canal um link de alguém que tenha feito tal, até gostaria de assistir, tá? Porque bem, na verdade, a pessoa não faz, né? Eu tenho para mim que é difícil, né, colocar a cara a tapa, né, fazer questões tão complicadas como é a prova FAPEC. Realmente não são questões fáceis. Isso não quer dizer que eu agora que vou fazer o procedimento, eu não tenho errado, entendeu? Mas eu sou um ser humano, eu sou passível de erro, mas vou fazer a análise a si mesmo, para ajudar você que esse gabarito só sai na quarta-feira, já de antemão eu não achei nenhuma irregularidade na prova, tá? Já te adianto, tá bom? Mas acompanha para as provas que virão, para os seus estudos, para quem ainda for fazer ainda uma prova FAPEC, e para aqueles que estão ansiosos, né, que fizeram a prova FAPEC, eu prometi, né, cara, no aulão de sábado que eu iria fazer a correção, então estou aqui um pouquinho atrasado, agora à tarde deu algum problema na escola, e aí eu não tive a aula que era para ter na escola, então estou aqui com esse tempo disponível para poder fazer a análise, haja vista que eu não achei ninguém que tenha feito. Então é isso aí mesmo. Esse é o Gramática Descomplicada, o maior acervo de prova FAPEC do Brasil. Antes de ir às correções, antes de ir à correção, é claro, vai aparecer aqui do lado o meu QR Code. Contribua com o canal com qualquer valor. Você é que patrocina, você é que contribui com Gramática Descomplicada, já vista que eu não recebo contribuição de ninguém, muito menos do YouTube, tá? Para produzir esse tipo de conteúdo, tá bom? E outra coisa, é um aviso, né, a respeito do meu curso. Então venha estudar comigo, venha estudar com o professor Gessé Cortes. As informações vão estar aqui na descrição, quanto ao conteúdo, quanto aos dias, né, das aulas. E mais, se você quer mais informação, vai ter um link para o meu grupo de divulgação, o grupo de divulgação do meu curso online síncrono, que agora, aos sábados, das 14 às 16 horas, horário do MS, vai começar o Gramática Módulo 1, Gramática Descomplicada Módulo 1, Gramática do Zero. Então você que quer se sair bem nos concursos que virão, essa é a pedida, venha estudar imediatamente comigo, professor Gessé Cortes. As aulas são todas elas online, síncrono. O que eu vendo é uma assinatura mensal, como se fosse um Netflix ou coisa parecida, das minhas aulas, tá? Que você paga por mês, você paga mensal para você assistir as minhas aulas, tá bom? A diferença é que todas elas são gravadas, que caso você perca alguma aula ao vivo, todas elas são gravadas, disponibilizadas em plataforma específica, para você não perder absolutamente nada daquilo que você pagou. Tudo bem, então? Então vamos lá, vamos então à correção. Aqui a prova FAPEC, tá vendo aqui, né? A prova ocorreu de manhã, duração de 4 horas, aqui é o código, tá? Técnicos em assuntos educacionais. Quando você for procurar lá no gabarito, que deve ser quarta-feira, você procura 1001, 1003 e 1004, tá? Muito bem. Aqui nós temos o texto, cabeça, né? E depois algumas lacunas. Essas lacunas, elas se resolvem na letra E, tá? Então a letra E é a alternativa correta. Tem a regência do em que. Os dados são impressionantes. E na semana em que o Estatuto do Idoso, promulgado em tal, completou 20 anos. Ele completou 20 anos nesta data. Então existe a regência da preposição em. Quisermos,
População idosa, se quisermos garantir, quisermos, se escreve com S, não se escreve com Z, correto? Na letra E. E esse aqueles aqui é com crase, tá? Com destaque aqueles que têm menos oportunidades, tá? Então aqueles aqui com crase. Aí nós temos uma ocorrência com crase, uma ocorrência de verbo haver, ocorrência com crase. A alternativa correta é a letra E. A oração classificada corretamente. Aí ele faz algumas relações aqui, né? Tenta te iludir quanto a uma positiva, quanto a uma subordinada adjetiva explicativa, tá? Mas a gente vai encontrar a resposta na letra D. Me acompanha aqui no parágrafo 7, tá? Olha só. Há também a necessidade ainda mais urgente da valorização de salários, considerando que se trata de uma massa populacional que, em sua maioria, como já mencionado, conforme já mencionado, tá? Se é conforme, então a alternativa correta é a letra D, conformativa, tá? As outras não podem ser, tá bom? Terceira, assinale a alternativa em que se classifica corretamente a oração subordinada reduzida. Ele, de novo, né, ele vai fazer algumas relações. Tratar, vamos lá? Tratar de questões sensíveis. Parágrafo 6. Vamos lá? Olha aqui, ó. Tratar de questões sensíveis. Vou achar aqui o tratar de questões sensíveis no parágrafo 6, tá? Vamos lá? Tratar de questões sensíveis. Está aqui, ó, está sublinhado, né? Consideramos isso. Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Consideramos isso, que para alcançarmos oração de finalidade é preciso isso. Então ela não é, vamos ver, volta nela, ela não é objetiva indireta, ela é subjetiva conforme está na letra C, tá? Então você que estudou comigo, cansou de fazer esse tipo de análise, tá? Então, neste caso aqui, é preciso isso. Isso é preciso. Então, tratar sobre questões sensíveis, ela é subjetiva. Ele ainda trabalha ainda mais duas referente ao título. Notem lá que ele fala que ela ou é objetiva direta ou predicativa. Se você for ao título, você vai ver que é preciso avançar. É preciso isso. Elas são subjetivas. A D e a E são erradas, a correta é a letra D. Ainda sobre períodos compostos, de novo, ele vai analisar aqui e dar uma olhada. Ele vai fazer várias relações. A alternativa correta se encontra na letra E. Para que a sociedade tenha conhecimento dos direitos dessa parcela. Para quê? Para finalidade. Acompanhe comigo aqui. Olha aqui, ó. Tange as políticas públicas que devem ser trabalhadas para que a sociedade tenha conhecimento. Finalidade. Tá? Resposta correta, letra E. Aqui, cara, classes de palavras, como é comum numa prova FAPEC. Talvez o mais difícil fique sobre o menos, que é o 4, e o mais no parágrafo 7. Menos no 4. Vamos ver? Ele está falando que é advérbio. Vamos lá? Menos no 4. Olha aqui. 4. Atualmente, um dos grandes desafios do Estado está relacionado ao atendimento dos direitos dos diversos grupos sociais de idosos, em destaque aqueles que têm menos oportunidades. Então, qual que é o procedimento aqui? Se você trocar por mais, vai ficar mais oportunidades. Só que menos e mais são palavras invariáveis. Sempre vão ser advérbios por serem variáveis? Não. A gente tem uma outra ocorrência, que é o pronome indefinido, que necessariamente vai cumprir função de adjunta de nominal. Então, notem, ele tem menos oportunidades. Volto a dizer, o menos e o mais são invariáveis, o que leva à confusão com o advérbio. Contudo, a gente tem os pronomes indefinidos. Como é que eu vou saber? É que o pronome indefinido, ele é variável. Só que existem pronomes indefinidos que também são invariáveis. Por exemplo, o pronome que. Então, é um pronome invariável. O que é invariável, não existe ques, né? Então, o que você faz? Você troca por outro pronome indefinido que seja variável. Por exemplo, quem é invariável. Alguém é invariável. Não existe alguéms e não existe alguém para o feminino ou para o masculino. É só alguém. Então, alguém saiu. Esse alguém faz referência para meninos ou meninas. Se
eu estiver fazendo referência a meninos, vai ficar alguns saíram. Se eu fizer referência para meninas, vai ficar algumas saíram. Tá vendo? Existem pronomes indefinidos que são invariáveis e pronomes indefinidos que são variáveis. O que você faz? Você troca por um pronome indefinido que seja variável. Neste caso aqui, o que nós vamos tentar? Trocar pelo pronome muito. Então vamos lá? Que tem muitas oportunidades de envelhecer com dignidade. Você viu? Então muitas variou. Então muitas não é advérbio de intensidade, assim como menos não é. Menos é pronome indefinido, tá? Mas professor, menos não tem variação. Não tem. Mas assim como alguns pronomes indefinidos não tem. Aí como você faz? Você troca. Se o muito que eu trocasse, o muito não sofresse variação, por exemplo, aqueles que têm muito oportunidades, aí eles seriam um advérbio de intensidade. Mas você vê que fica horrível, não é o caso. É aqueles que têm muitas oportunidades, o que nos leva a admitir que o menos é um pronome indefinido. Então, tá errada a letra A. Letra B, de novo, ó, mais, mesmo procedimento, ó, menos ou mais. Agora vamos lá? Vamos para o 7. Há também a necessidade ainda mais urgente. Aí, ó, quer ver? Ainda menos urgente. Agora vamos trocar por muito. Há também a necessidade ainda muito urgente. Vamos trocar urgente, porque urgente é uma palavra invariável. Vamos trocar urgente por... há também a necessidade ainda muito gritante. Gritante também é masculino, né? Então, urgente, a necessidade ainda muito bonita. Forcei bonita, né, irmão? Mas bonita tem variação, masculino e feminino. Urgente não tem. Vamos colocar no plural, então. Há também as necessidades ainda mais urgentes. Gostou agora? Agora ficou melhor, né? Há também a necessidade ainda muito urgentes. Tá vendo? O muito não variou. Se o muito não variou, então quer dizer que o muito é advérbio e o mais é advérbio. A resposta correta é a letra B. Tá? Destaque não é verbo, derivação regressiva, destaque é substantivo, idosos é substantivo e contínuo não é verbo, é contínuo que é verbo, contínuo é adjetivo. Tá? Aqui acerca de acentuação e hífen, que leva a gente a admitir a letra D, que como salário mínimo é um novo conceito, é um substantivo, ele deveria estar grafado com hífen, tá? Letra D. 6, letra D. 7. O 7, ele vai fazer algumas relações a respeito da interpretação. Ele faz várias relações, por exemplo, estado, ele põe como mesmo significado, não é, tá? E aí, ele vai, depois das tantas relações que ele for fazer, a gente vai observar o que acontece na letra B. Para garantir o sentido que vincula a oração, que devem ser trabalhadas na parágrafo 5, deveria estar precedida de vírgula. Por que deveria estar precedida de vírgula? Porque ele está afirmando que o significado dela é de oração adjetiva e explicativa e não restritiva. Tá? Então vamos analisar, vamos decorar aqui que eu já até esqueci qual que é a frase. Vamos lá? Que devem ser trabalhadas. Então vamos lá, parágrafo 5, que devem ser trabalhadas. Está aqui, ó, está sublinhado, que devem ser trabalhadas, tá? Então vamos lá. Para o sim de educação, tá? O Estatuto do Idoso tem sido um norte no que tange às políticas públicas que devem ser trabalhadas, tá? Então nota, ele tem sido o norte que tange as políticas, o norte que tange as políticas públicas. No caso, todas elas, que devem ser trabalhadas. Então, não são somente algumas políticas públicas que devem ser trabalhadas, são essas que ele citou, e todas elas devem ser trabalhadas. Então, o correto é a letra B, ela deveria, para garantir o sentido que se vincula, ela deveria ser explicativa e não restritiva. Como restritiva, ela fica sem significado. Políticas públicas que devem ser trabalhadas. Por quê? Existem políticas públicas que a gente não deve trabalhar? Não. Todas elas, no tocante a esse assunto, devem ser trabalhadas. Há uma determinada coerência, uma determinada razão nesse sentido. Se eu deixo sem vírgula, ela fica sem o sentido.
políticas públicas que devem ser trabalhadas. Quer dizer, algumas devem, outras não. Como é que fica isso? Então a melhor seria a letra B. Aqui ele está trabalhando na 8, né? Então a 7 ficou letra B, tá? Na 8 ele trabalha sentidos figurados. Numa lida rápida, tanto no parágrafo 3 quanto no parágrafo 5, as palavras olhos e norte são aquelas de sentido figurado, tá? Na 9 ele vai fazer outros aspectos referentes ao texto. Então ele vai trabalhar algumas questões. E aí, algumas, no caso, né, ele vai fazendo trocas, ele fala sobre orações subordinadas. Necessariamente a melhor é a letra D, tá? A palavra ainda tem o mesmo sentido. Qual que é o sentido de palavra ainda? Necessariamente, palavra ainda a gente usa para dois significados. O ainda presente e o ainda passado. Então, por exemplo, presente, ó, você vê? Até agora ninguém fez nada. Quer dizer, ainda ninguém fez nada. Então, presente. E ele tem uma conotação que é passado. Eu saí de lá, cara, e ainda ele não tinha chegado. Quer dizer, na hora que eu saí, que foi passado, ele ainda não tinha chegado. Então, eu tenho essas três significados. Vamos ver aqui os significados. Vamos ver onde ele deixou os parágrafos. No 2 e no 7. Vamos lá? 2 e 7. Diz lá. Os dados são impressionantes. E na semana em que o Estatuto do Idoso é promulgado, ainda há muito em que pensar. Quer dizer, completou 20 anos, completou agora. E ainda há, presente. E ainda há muito o que se pensar. Garantir maior que se trata de melhorar o bem-estar desse grupo ainda muito vulnerável. Esse grupo que ainda agora, tá, presente, é muito vulnerável. E aí, dá uma olhada no outro aqui. Falou no 7, né? Há também a necessidade ainda mais urgente, até agora mais urgente, tá? Então, neste caso, a melhor é a letra D. Aqui ele vai fazer algumas inferências acerca do texto. Ainda com foco no texto, aí seria, no caso, seria melhor você ler todo o texto, tá? Seus conhecimentos sobre gêneros e tipologias textuais, funções de linguagem, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, tá? Com predomínio da função referencial, porque ele quer passar uma informação, tá? O texto apresenta característica que o aproxima ao gênero artigo de opinião, porque o cara diversas vezes vai emitir a opinião dele, tá? Acrescenta-se que no título e no título, vamos olhar o título? Sinceramente eu não tinha olhado o título. 20 anos é preciso avançar, ordem, tá vendo? Ordem, é preciso avançar, tá? No título e nos parágrafos 6, 7 e 8, vamos lá? 6, 7 e 8, ó. Hoje falar da população é atender, função injuntiva. Há também a necessidade, função injuntiva. Olha o outro aqui, ó. Precisamos proteger, ordem, função injuntiva. Então, nessas ocorrências, ele tem prevalência de sequências tipológicas. Por que tipológico? Porque é o tipo de texto. Injuntivas. Correta a letra B. Muito bem. Assinale a alternativa que apresenta comentário quanto à concordância. Então, ele vai fazer alguns comentários aqui. Vamos imediatamente para a letra E, tá? Está relacionado. Estão no singular, para concordar com o núcleo do sujeito que se vincula, que é o um. Então, aí voltando a falar, né, de pronome indefinido e de outras classes de palavras. No caso, o um pode ser artigo indefinido, o um pode ser numeral e o um pode ser pronome indefinido. Tá? Vamos lá, parágrafo 4. Pronome indefinido. Dá uma olhada aqui. Atualmente, um dos grandes desafios do Estado está relacionado ao quê? A esse um. Então, é algum, né, pronome indefinido. Então, a alternativa correta é a letra E. Você vê prova cansativa, cara, 15 questões, cara, você tá doido. Letra E, tá? No 12, ele vai fazer várias enlações acerca do texto. Aí, o que vale a pena? Vale a pena você dar uma olhadinha quando que o texto foi escrito. Ele foi escrito em outubro de 2023. Quer dizer que 2023 ainda não teria terminado, certo? E ele termina falando aqui acerca de 2023, tá? Vamos lá, onde que eu quero chegar com isso? Dá uma olhada aqui, ó. No primeiro parágrafo, o uso do futuro do pretérito... Ah, não, é a letra C. Vai, letra C. Em
Parágrafo 1. O uso do futuro do pretérito seríamos indica o fato posterior a subiu. Subiu seria. Tá. É futuro, né? Se o subiu é passado, se ele é posterior, é futuro. E anterior ao momento em que o texto foi escrito. Por quê? Porque o 2023 não tinha acabado. Então você vê aqui, cada uma das afirmativas tem um problema. Por exemplo, tem sido. Indica frequência? Indica. Repetição? Indica. Mas frequência e repetição no passado que se estende ao tempo presente. Aí as outras é sobre seríamos, e a última é substituir o presente pelo pretérito imperfeito composto. Não seria o caso. Então todas elas têm um defeito, têm um problema. Seríamos, tem um problema para colocar, tem uma razão dele ter colocado seríamos, a gente vai ler ali. E se a gente troca para seremos, é certeza. E como o ano ainda não tinha acabado, entendeu? Ele colocou seríamos. Vamos lá? Vamos tentar dar uma olhada? Dá uma olhada aqui. Você está vendo o que eu estou fazendo, né? Estou fazendo a questão e voltando ao texto, porque é o que ele pede. Vamos lá? Segundo fontes oficiais e fidedignas, fidedigno, ele garante que elas são reais. O mundo tem 13,9% da população formada por pessoas com mais de 60 anos. E, entre 2002 e 2022, no Brasil, a população dessa faixa subiu 11%, passado, para 15,1%. Com previsão de que em 2023, que é o ano que ele escreveu, tá? 20 anos, acessado em 2024. Ele escreveu em 2023, tá? Seríamos responsáveis por ter a quinta população mais idosa do mundo. Por quê? Porque o ano não acabou. Então, necessariamente, lá embaixo. Então, necessariamente, seria algo anterior ao momento em que o texto está escrito, tá? Por que anterior? Porque ele está escrevendo no momento e o ano ainda não acabou. Então, por isso, esse futuro do pretérito, tá? Para algo que ainda a gente tem a previsão, não é certeza, tá bom? Que é o chamado futuro incerto. Correta a letra C. Terceiro, ele vai falar a respeito de homônimos e parônimos, a resposta correta é a letra A. Por quê? 6 séculos depois, ele vai repetir essa frase, toda ela, fazendo diferentes relações. Você vê que o candidato ele acertou pelo uso do porquê. Tá? 6 séculos depois da morte trágica de John Hus, por ser fiel àquilo, crasso, porque quem é fiel a, complemento nominal, em que acreditar, porque quem acredita, acredita em, muitos ainda perguntam, isso porque infligir a si mesmo um sacrifício em nome de sua crença. Correta a letra A. 14 vai perguntar, assinale alternativo que não há pontuação, não há erro de pontuação. Se você fez o curso comigo, eu te orientei que a FAPEC ela insiste nessas vírgulas que dividem o sujeito do predicado. Produtores de soja sumatogrossense decidem. Quem decide? Os produtores. Aí ele repete o erro. Produtores sumatogrossense sem hífen, tá vendo? Não, tem que ser com hífen, tá? Tá errado. Aí a gente vai para a letra C. Produtores sumatogrossenses decidem isso, tá vendo? Oração subordinada substantivo objetiva direta. Não é. Letra D, então. Produtores de soja sumatogrossenses decidem que vão plantar mais neste ano, vírgula, apostando na estabilização do clima. Essa vírgula é facultativa, mas está correta, tá? A letra D é correta. E aqui ele vai continuar de novo, produtores de soja sumatogrossenses, sem o hífen, tá vendo? Tem que ter o hífen, então errou, tá? Então a correta é a letra D. E a 15, uma questão de concordância, tá? Concordância verbal e nominal. A sequência nominal está correta em concluídas as fases, porque as fases são concluídas, ele tem um artigo para a gente poder fazer isso, de oitivas e de juntada de documentos probatórios, já não havia mais dúvidas sobre a inocência dos investigados. Faltam agora pareceres e decisões. Pareceres e decisões faltam das autoridades competentes, que esperávamos serem favoráveis às autoridades, tá? Nós esperávamos elas serem favoráveis ao arquivamento. Depois todo mundo tem um erro. Concluída as fases. Não, concluídas. Concluído as fases. Não, errado. Concluídas, correto. Haviam dúvidas, não pode, tá? E depois concluído as fases. Errado. A correta é a letra A.
Essa daqui o candidato gentilmente mandou a prova completa. Muito obrigado, tá? Não vou citar o nome, porque daí eu fico muito agradecido, mas o candidato pode ficar chateado, né? Porque daí eu mostro aí uma questão que ele errou e tal. Não é o caso, todo mundo erra, não dá nada. Até eu posso ter errado, de repente. De repente algum detalhe aqui passou por mim despercebido, né? Então fica aí o meu gabarito preliminar do Gramática Descomplicada, haja vista que ninguém fez isso, então eu tô colocando aqui o meu gabarito preliminar, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Este foi mais um vídeo do Gramática Descomplicada. Eu sou o professor Gessé Cortes e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.